Já foi, Odete? Olá, pessoal. Boa noite. Mais um sábado de live. E hoje nós estamos recebendo aqui, novamente, né, com o maior prazer, a professora Silvia Costa, que é professora de História da Rede Municipal. Também estamos recebendo aqui o professor Diogo Jordão, premiado, né? E meus parabéns, professor. Bom falar com você, que é professor de Geografia da Rede Estadual do Estado do Rio de Janeiro, e o professor Marco Toledo, que é professor de História também da Rede Estadual do Estado do Rio de Janeiro. Essa mesa retangular de hoje, ela tem como proposta uma discussão, uma passeada sobre a planície Goitacá. Nós vamos dar uma passeada nos acontecimentos da planície Goitacá e vamos tecer comentários de acordo com como a gente vê tudo o que está acontecendo. Nossa cidade está borbulhando de acontecimentos, né? E mesmo com a pandemia, há uma série de acontecimentos que interferem diretamente na vida de cada cidadã e cada cidadão desta cidade que a gente mora, Campos dos Goytacazes. Boa noite, professora Silvia. Boa noite. Boa noite, professor Diogo. Boa noite, obrigado pelo convite, professora Odete. Boa noite a todos que estão acompanhando. Boa noite, professor Marco Toledo. Oi, boa noite, Odete, boa noite a todos, né, professor Diogo, professora Silvia e Odete, né, e a professora Odete. Vamos lá, vamos nós. Vamos nós. Então vamos para a nossa mesa retangular aqui. Isso, o tema de hoje é justamente, eu peço desculpa que a minha voz não está legal, o tema de hoje é campus, né, o tema de hoje é Campos dos Goytacazes, e nós vamos trazer, né, as primeiras notícias, né, que é justamente para a gente poder polemizar, né, e debater, né, eu trago aqui, ó, a primeira de hoje, Preve Campos, uma bomba relógio que vai explodir e atrasar pagamentos, né, isso aí é bem complicado para a gente poder ver, e a gente vê a cada dia a Preve Campos, né, tem até a CPI da Preve Campos, né, e a Preve Campos como uma bomba relógio. Essa notícia é do portal Viu, tá ok? Quem começa? Quem pode começar? Quem pode começar? Silvinha, fala para nós, Silvinha. Boa noite a todos. Bem, essa, como está na reportagem, bomba relógio. Então, né, toda bomba relógio ela tem um tempo previsto para explodir. O problema maior do nosso município é que desde que os royalties surgiram, e isso aí já foi chamado por algumas revistas de economia como maldição dos royalties, não houve uma preocupação, governo após governo, como alguns municípios tiveram, de se fazer um fundo de reserva com esse dinheiro. Porque todos nós sabemos que o petróleo é um recurso, né, de distribuição dos royalties, né? Porque realmente, se você pensar que o royalty é, né, uma compensação pelos danos ambientais que ocorrem na área de extração, quando se distribuiu para o resto do país, diminuindo o recebimento dos municípios produtores, né, foi uma questão política, mas foi feito, foi votado pelo Congresso, não tem que se respeitar, mas não há, né, uma lógica nisso. Mas aí nós voltamos a essa questão do mau uso desses royalties por muitos anos. Mas não é só isso, né? A Preve Campos em si foi um mau uso dos recursos da Preve Campos, porque, infelizmente, a lei permite que se pegue o caixa feito pela Caixa de Previdência e se envie, né? E a lógica dessa permissão seria realmente até multiplicar esse fundo, mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Só que Campos tem deixado a desejar em termos de administração e outras coisas, porque nós, professores de História, somos responsáveis pela memória do município. Então, vamos voltar um pouquinho lá atrás
E vamos lembrar do famoso Fundecam. Para onde que foi o dinheiro que foi dado a várias empresas de outros estados que pegaram o dinheiro do Fundecam com o compromisso de montar unidades industriais aqui no município e pura e simplesmente não fizeram? E esse dinheiro, para onde que foi? Esse dinheiro foi reposto? Eu lembro de vários, eu não vou citar os nomes, é claro, mas eu lembro direitinho de quais indústrias, né, que pegaram esse dinheiro com o Fundo de Desenvolvimento de Campos para montar indústrias dentro do município e a coisa não foi feita. Então, infelizmente, a gente está vendo, né, essa coisa do contar com dinheiro que, teoricamente, era o dinheiro fácil, né? E aí não foi feito o fundo de reserva, como vários municípios. Toda a economia do município, Campos já teve várias indústrias que saíram daqui, porque nós tivemos um prefeito que aumentou exponencialmente, né, o imposto comercial. Então, as indústrias que existiam acabaram saindo daqui, e aí realmente a gente viu a economia do município só ir regredindo. E agora chegamos na situação que chegamos, né? E aí o aposentado atualmente ele está pagando o pago, porque nós estamos acompanhando aí constantes atrasos e parcelamentos do salário, né, de aposentados e pensionistas. Pois bem, é complicado, né? É complicado. Pelo que eu li, né, da matéria do Viu, tem descompassos nas contas, né? Fala aí, Odete. Bom, uma das coisas que nós temos a acrescentar na comunicação da professora Silvia é que nós temos uma série de profissionais, né, servidores aposentando e não se tem concurso público. Isso significa que o concurso público é descontado do servidor público, não é? Ele alimenta esta caixa de previdência, sim. Logo, se você tem um número maior de pessoas aposentando e não tem concurso público para colocar, para ter desconto, é evidente que tem que ter descompasso. Então, se para além dessa questão de se pegar recursos, fazer investimentos que não deram certo, esses recursos sumiram, vamos dizer, né, evaporaram, viraram fumaça. Agrega-se a isto que nós precisamos ter essa luta, mais que nunca, do concurso público. Senão, não tem como. Não é, tipo, a conta não bate, não vai bater. Né? E esse problema vai ser sério, e vai se tornar muito mais sério. Porque quando a questão da aposentadoria, ela é uma questão muito delicada. Veja, a pessoa se aposenta, você se aposenta, trabalhou às vezes em lugares que trazem doenças, desconfortos para você, você se aposenta, aí vem algumas doenças próprias da idade, remédios e tudo mais, você conta com aquilo, e aí não chega, como que você faz? Nós tivemos denúncias, casos de pessoas que estão acamadas e que necessitam dos seus pagamentos em dias para poder manterem-se vivas, isso não acontece. Então, é bom que nessa discussão colocada em relação a Previcampos se tenha uma percepção e uma luta, que é uma luta há muito tempo, nosso enquanto servidor público ou municipal ou estadual, da necessidade do concurso público. O concurso público é necessário, porque outras formas da relação de trabalho, que existem de relações de trabalho, elas não têm esse desconto que vem a chegar na caixa de previdência. Então, a luta por haver concurso público é uma luta hoje que se faz necessária. Mas não vai ter, porque diante da pandemia, o governo disse que não tem concurso até 2021. Isso está dado, é a pandemia. Só que a questão da pandemia é agora, e o concurso público não existe há muito tempo. Né? E isso daí vai gerando, né? De colocar a questão só da pandemia, não.
O que nós temos que, essa luta, nós temos que estar fazendo também, está brigando pelo concurso público, né? Mesmo com essa reforma administrativa aí proposta pelo governo federal, não é? Questão de meritocracia, que quem entrar nos próximos concursos públicos vai estar perdendo tudo aquilo que anos e anos foi palco de luta e de ganhos da classe trabalhadora, estão jogando por terra tudo isso. Mas isso não inviabiliza de estarmos fazendo uma discussão, uma disputa, uma defesa em relação à existência do concurso público. A pandemia vai passar, não é? E nós temos que estar voltados para essa discussão também. É o que eu tenho nesse processo que a professora Silvia falou. Só queria acrescentar mais alguma coisa, professora Silvia. Essa discussão de que o petróleo é uma desgraça, né? Tem um termo que eles usam, que você usou aí. Eu até coloquei um texto que eu botei na minha página. A gente fala, não, a questão do petróleo... O petróleo não é desgraça. O uso que se fez dele, ou melhor, a farra que foi feita, né, com os royalties, é que gerou tudo isso. Porque pela quantidade que se entrou de recursos aqui, para essa cidade estar estruturalmente maravilhosa. Você vê, por exemplo, vendo bem perto que minha rua não é asfaltada. Um exemplo, não é? Nós temos problemas de ordem, ruas esburacadas, e aí vai uma série de coisas, os royalties para usar para estrutura, temos uma enorme quantidade de casas que não tem esgoto, vão por aí, não é? Então, a população, ela não sente, né, diante do que aconteceu, o volume de royalties que entrou aqui, que concretamente parece que não entrou o volume que a gente sabe que entrou. Então, vamos demonizar o petróleo? Não. Vamos estar aqui levantando a questão do mau uso que foi feito, né, dos recursos que entraram, poderia possibilitar uma cidade com melhor qualidade de vida. É isso. Ok. Professor Diogo. Mais uma vez, boa noite. Eu concordo com o que foi colocado, né, esse apanhado histórico que foi feito. Na matéria que foi colocada aí, sobre a Prévio Campos, se destaca duas coisas, né? Na verdade, três. A questão dos royalties de petróleo, a questão da má gestão desses recursos, e não apenas do recurso dos royalties, né? A má gestão de maneira geral, e também a lei de responsabilidade fiscal, que a professora Odete também colocou, que está impactando as políticas públicas em âmbito municipal e em âmbito estadual também. Essa questão da maldição dos royalties, eu já li também alguns artigos que usam esse termo, e eu acho que vai mais pelo que a professora Odete colocou. Na verdade, os royalties são uma bênção para os municípios que recebem essa compensação, mas ele se torna uma maldição a partir do momento que não se faz uma gestão competente desses recursos. E como a professora Silvia muito bem colocou, são recursos finitos, que um dia vão acabar, né? O petróleo, ele é uma fonte energética proveniente de recursos fósseis, né? Então, a qualquer momento, daqui a uns anos, ele vai acabar. E a gente não pode ficar dependente desse recurso, e devem ser feitos, então, investimentos duradouros e que dê um retorno estrutural para o município e para o estado de forma geral. Mas o que a gente viu, tanto no estado do Rio quanto no município, e eu não sou campista, né, eu sou do Espírito Santo, sou de uma cidade que também recebe muitos royalties de petróleo, que é Presidente Kennedy. É um município pequeno, mas que recebe uma grande quantidade de royalties. E lá a gente também passou pelo mesmo problema que Campos está passando. A diferença é que lá é um município pequeno e esses impactos ainda não são sentidos. Mas não se fez uma política de investimentos estruturais para mudar a situação.
Então, questões básicas como saneamento básico, como calçamento de ruas, a minha rua também aqui não é calçada, então, até pouco tempo estava cheia de buracos, coisas assim, inimagináveis para uma cidade que tem a estrutura que Campos tem em questões financeiras. Então, vai muito da questão de como esses recursos dos royalties foram investidos. E a Previdência, como sempre, nos últimos anos que a gente tem assistido, são ataques aos servidores, né? Nesse caso aí, são servidores já aposentados. O Estado do Rio, recentemente, também passou por isso. Tivemos uma greve em 2016, os aposentados ficaram sem receber, tiveram atraso no pagamento. Agora a Prefeitura de Campos também, na mesma situação, com esses atrasos no pagamento. E a gente percebe que é o mesmo modo de atuação. Se dá prioridade a áreas que não beneficiam diretamente ao povo, e os servidores, os trabalhadores são sempre deixados por último e eles se esquecem que o aposentado tem que pagar remédio, que tem que pagar aquilo que ele consome diariamente, e a gente sabe que quando a pessoa se aposenta, ela deixa de receber muitos benefícios, né? Então, muitos dos benefícios que ela recebia enquanto trabalhava, auxílio alimentação, auxílio transporte, no caso do Estado, né? A prefeitura, no caso dos professores, paga a regência. Quando a pessoa aposenta, ela perde a regência. Então, já tem uma queda no rendimento desses trabalhadores, e a pessoa ainda fica sem receber ou recebe com atraso. E isso acaba gerando até problemas de saúde, e que vão acabar impactando o próprio sistema de saúde, porque as pessoas adoecem. Eu lembro que na greve de 2016, nós tivemos casos de pessoas que não suportaram aquela situação, né? Então, se torna uma questão muito grave. E só para finalizar minha fala, a professora Odete falou da questão dos concursos, e essa questão de considerar a pandemia como um fator para não ter concurso é apenas uma desculpa, né? Porque a gente já sabe o que está por trás desse discurso, e não é de hoje. Nós temos governos na União, no Estado e no município que nunca prezaram pelos servidores. Campos já está há vários anos sem concurso. Eu, por exemplo, estava com um contrato na prefeitura, chegou a pandemia agora, o nosso contrato foi suspenso. No meu caso, eu ainda tenho, felizmente, uma matrícula no Estado, mas a gente tem casos de vários colegas que só tinham esse contrato e agora estão passando aperto. Não é desculpa para não ter concurso. A pandemia é apenas mais um elemento, mas muito antes da pandemia, a gente já vinha sem concurso. Então, não tem por que dar essa desculpa nesse momento. Eu gostaria de acrescentar duas observações até em cima do que a professora Silva falou. A questão em relação aos recursos dos royalties. Eu sei de 2 municípios que fizeram o exercício de fazer uma caixinha, que foi Maricá, não é? E Niterói. Né? Niterói e Maricá conseguiram fazer uma reserva, quer dizer, chegam os recursos, eu separo tanto, e isto fez com que essas 2 cidades pudessem estar atravessando esse processo de pandemia de uma forma, vamos dizer, menos tensa que as outras cidades. Ou seja, então, o que é possível a gente perceber quando isso acontece? Mais uma vez, comprovado que depende da gestão. Se você tem uma gestão responsável, você está sendo colocado aí como exemplos Maricá e Niterói. Não é? Não é pegar, tipo, recebi 10, vou gastar 11. Recebi 12, vou gastar 30. E essas coisas que acontecem. Sem a noção da questão da gestão. É muito importante a gente falar sobre isto, né? Porque exemplos nós temos. E justamente por causa dos exemplos, a gente diz que a Campos, essa gestão, não houve gestão sobre isso, muito pelo contrário, né? Houve a farra aí em relação aos recursos dos royalties. Era isso aí que a gente tinha para acrescentar, professor
Marco Toledo. Opa, então vamos lá. Você está com a gente, nós estamos aqui, eu, o professor Marco Toledo, a professora Odete, o professor Diogo Jordão e a professora Silvia, né? Essa live está sendo gerada para o Facebook da professora Odete e o tema de hoje é Campus em Debate ou os problemas de campus, tá? Eu vou trazer mais uma notícia aqui, vamos ver se a gente consegue, né, argumentar sobre, né, para a gente poder ver o que acontece. Vamos lá. Nota de repúdio contra prefeito Rafael Diniz devido a atraso e parcelamento de salários de aposentado. Olha o problema novamente da Prev Campus, tá? Eu gostaria de começar com um comentário da professora Odete. Ok? Da professora Odete. Começa aí, Odete. Nota de repúdio contra prefeito Rafael Diniz devido ao atraso e parcelamento de salários dos aposentados. Isso é uma matéria do Terceira Via. Bem, então, os aposentados, evidente, tem os aposentados, né, que são da educação, que entraram com um processo pelo CEP, e tem os servidores, que o Ciprozep embarca, que eu também sou filiada ao Ciprozep, enquanto servidora pública municipal, né? E aí, o que acontece? Repudia o prefeito. Por que repudia? Repudia porque existe uma questão que diz, uma lei que diz que se a Caixa de Previdência não tiver como arcar, o governo municipal tem que arcar com esse salário dos servidores. O governo municipal passou os 4 anos, ou quase 4 anos, fazendo acusações, tudo errado por causa do governo anterior, dos governos anteriores. Mas o que nós entendemos é que quando você está no governo, a responsabilidade de resolver os problemas é de quem está no momento ali para resolver, né? E aí, nesse mesmo tempo, houve a questão de compra de uniformes em plena pandemia. E as pessoas vão vendo que outros funcionários da prefeitura que não são funcionários efetivos recebendo. Então, gera toda uma insatisfação e uma pressão, né? E além da nota pública de repúdio que foi colocado, os sindicatos e mais alguns aposentados fizeram manifestações, não é? Manifestações dentro do limite desse setor de aposentados e pensionistas, porque, em sua maioria, tem comorbidade. Como é que vai para a rua? Olha a covardia. Como que você coloca um aposentado que já traz consigo uma série de problemas para ir para a rua para reivindicar seu salário para a porta da prefeitura, né? E isso daí gerou toda uma insatisfação. A gente que acompanha o movimento, até porque eu também estou fazendo a quarentena, nem é quarentena mais, nem sei o nome mais, que dá de tanto tempo que a gente já está dentro de casa, a gente sabe que não é fácil, não é? A gente fazer o movimento. Eu, por exemplo, sou uma pessoa de movimento, de rua. Como fazer isso agora? Olha como é cruel. Olha como é cruel. Então, a forma que o sindicato está encontrando de repudiar o que está acontecendo, de fazer o movimento, tem sido também via as mídias sociais, não é? Então, se pede que quando se receba esses documentos e tudo mais, a gente espalhe para que as pessoas tomem conhecimento, porque as pessoas, às vezes, não têm conhecimento de que isso vem estar acontecendo, né, dada toda a conjuntura que nós estamos vivendo. Então, eu acho que tem que repudiar, tem que fazer pressão, usando os mecanismos que nós temos hoje, né, pensando que uma manifestação com aposentados não vai dar o número que numa outra quadra, né, que se a gente estivesse vivendo, mas ela foi necessária, que fez pressão,
e de mostrar a insatisfação e colocar a população ciente do que está acontecendo. Mais uma coisa ruim que nós estamos vendo e experimentando. Se hoje, nós que não estamos aposentados, não é? Estamos vendo isso, cabe a nós também estarmos nos movimentando, porque lá na frente seremos nós. Não tem jeito, né? Então, a gente precisa pensar e, para além de repudiar, que não foi só isso, né? As manifestações já ajudaram a fazer a pressão aí. É muito complicado, né? Muito complicado mesmo. Talvez que é bem complicado. Essa situação é avassaladora para a política e para quem depende desses salários, tá? Alguém mais gostaria de fazer a colocação? Diogo? Acho que é isso mesmo que o professor Odete colocou, né? Em geral, os aposentados já não têm tantas condições de se manifestarem mesmo em tempos normais, né? E com a pandemia, eu acho que isso só se agravou. Como a professora Odete colocou, as redes sociais são as saídas, né, os mecanismos mais eficientes nesse momento para fazer ecoar essas vozes, essas manifestações, né? Seria isso. Deixado o seu som, Marco Aurélio. Oi, perdão, Isso, aqui, voltou. controlar aqui não é fácil, não. Oi, Silvia, quer fazer alguma colocação, Silvia? Só assim, a minha colocação é que, infelizmente, nós estamos vivendo um período que até para contar com a justiça, né, tá difícil, porque eu acho um absurdo, né, aposentado e pensionista ter que ir para a rua, né, para reivindicar, para pressionar. E aí, é o que eu digo, um dos maiores erros é judicializar a luta, porque, infelizmente, nós estamos vivendo um período que boa parte do judiciário não age politicamente, né? Não é preciso que eu, inclusive, comente sobre o último golpe dado, né, que foi legalista. Então, está difícil, porque as pessoas ficam meio sem ter a quem recorrer, né? Porque o gestor público, ele não se mexe. Ele fica alegando, que ele não tem dinheiro, que ele pode fazer, inclusive se dizendo muito triste por isso, né? Mas aí, quando as pessoas levam para a justiça, vem a morosidade, né? Uma parte também ali que age politicamente, então realmente é difícil. É bem complicado, né? Bem complicado. Vamos lá, nós estamos na live pela fanpage da professora Odete e nós temos aqui na bancada o professor Diogo, a professora Silvia, você que está entrando agora, né, na nossa live, é um prazer tê-lo aqui. A gente vai continuar, eu vou colocar mais uma aqui na tela para a gente poder dar continuidade, mudando agora o nosso foco, vamos voltar a falar de Covid, né? Eu tenho aqui essa reportagem aqui, eu vou trazer para a gente na tela. Ó, a agência da Receita Federal é fechada após 21 funcionários testarem positivo para Covid-19 em Campos dos Goytacazes. Quer dizer, nós temos uma repartição federal, né, literalmente fechada, né? É um centro de contaminação, né? Você não precisa ir a lugar nenhum, basta ir à Receita Federal e sai de lá com o seu CPF atualizado e o Covid, né? É complicado, né, Silvia? Você sai de lá, vai lá, atualiza o seu CPF e é premiado com o vírus do Covid. Brincadeiras à parte, vamos lá. A agência da Receita Federal é fechada após 21 funcionários testarem positivo para o Covid-19 em Campos. Não estão levando essa pandemia a sério. Eu começo com a professora Odete. Eu tenho hora que eu acho que grande parte da população acha que a pandemia acabou, né? Porque as fotos que nos chegam aqui, as informações, os vídeos, é que cada um fica com sua avenida, né? Ou é a Avenida Pelinca, ou é a Avenida Arthur Bernardes, lotada, as praias, Lagoa de Cima, certo?
e o não uso de máscaras, aí o governo a Câmara vai aprovar uma multa de R$ 180 para quem estiver sem máscara, mas, ao mesmo tempo, há uma fiscalização para isto, não é? Então, você colocar a lei, mas como que essa lei vai ser cumprida, como que vai ser isso? Eu acho que nós estamos num período muito difícil, que trouxe à tona uma questão muito séria, que é a do individualismo, que as pessoas não compreendem que eu posso estar transmitindo para uma pessoa e eu mesmo ser assintomática. Não há uma compreensão disto. Eu não tenho nada, vou sair. Tem. Há testes. A cidade está fazendo testes, a população tem testes distribuídos para a população para saber quem está, quem não está. Eu fico muito preocupada com os casos que a gente fala das subnotificações. Olha só, se nós já estamos, teve um dia aí que eu acho que foi de 7 a 9 mortes por Covid em Campos. Isso é um número muito grande. Mas a rua continua efervescente como se fosse normal. Não estamos de férias, tá? Não é carnaval, não é nada disto. Tá? E o que a gente faz? Nós, né? Eu falo nós enquanto cidade. Nós temos nos comportado como se a pandemia não existisse para mim. É o tal do negacionismo, né? Se eu nego que ela não existe, posso tocar a minha vida, porque ela não existe para todo mundo. Isso é muito ruim, não querer entender, encarar a realidade, não é? E muitos especialistas dizem que as pessoas só começam a acreditar no Covid e os seus efeitos devastadores quando ele vê alguém da família. Enquanto ele não vê alguém da família ou próximo, para ele nega mesmo. Estou bem, não é nem uma gripezinha, e tudo bem, não existe. E chega esses casos de que para que usar máscara, não é? Para que tomar vacina, para que lavar as mãos, para que álcool. Nós é que estamos exagerando. Acho muito ruim isto, né? Acho muito ruim, tá certo? Porque a gente ainda não, para mim, a gente ainda não atingiu um estágio na vida muito importante, que é de pensar o mundo e nos pensarmos enquanto seres coletivos. Eu acho que falta muito isso para a gente, né? Eu estou bem, certo? Essa coisa do coletivo. É o indivíduo. O individualismo. É um individualismo terrível, né, gente? Isso aí, né? É o eu. Se eu não peguei Covid. É isso. Fala. Então, eu acho que a gente tem que debater muito isso, né? Quando que a gente vai, eu digo que evoluir nesse sentido de pensarmos que quem somos nós, nós dependemos dos outros, o que eu faço reflete no outro, o que o outro faz reflete em mim. É muito interessante como a pandemia traz isso, coloca isso assim, né, descortina isso, né? Eu penso assim. Ok. Professora Silvia, de novo, vou colocar na tela aqui para gente, ó. Vou colocar aqui na tela para gente. Vamos ver aqui, ó. Bom. A agência da Receita Federal é fechada após 21 funcionários testarem positivo para o Covid em Campos dos Goytacazes. Professora Silvia. Bem, primeiro, essa questão de que se o Brasil não estava preparado para o dia a dia, para a época de exceção, aí mesmo que não estaria. Mas quanto à questão que Odete falou do negacionismo, eu passei por duas situações que provam que o negacionismo só vai até uma parte. Primeiro, logo no início da pandemia, quando quase ninguém usava máscara, eu já estava usando, minha irmã é médica, logo esclareceu, eu estava no hortifruti, quando veio um senhor bolsonarista. Silvia caiu. Está fechado o professor Marcos? O som, Marcos. Oi, sim.
Caiu lá. Silvinha teve um probleminha lá de conexão. Foi só ela vamos voltar aqui. Que caiu, Não, Silvinha tá aí de volta. Silvinha tá aí de volta. Peraí. Silvinha tá aí de volta. Peraí, Silvia. Vamos lá. Aí, tá entrando. Vai lá. Aê, Silvia. Vai lá, Silvinha. Vamos lá. O homem foi agarrando meu braço. Que é uma palhaçada esse negócio de máscara que o Bolsonaro falou. Eu baixei a máscara, tossi pro lado dele. Eu nunca vi um velho correr tanto. E a segunda situação foi no prédio onde eu moro, que eu de máscara entrei no elevador, o elevador parou, ordem do síndico. Não imagina uma pessoa no elevador, tem carta. Não se preocupa não, que eu não tenho Covid. Eu virei para ele e falei assim, mas eu estou. Não, mas eu estou. Também rapidinho ele saiu. Então o negacionismo, ele só vai até a página 2. Entendeu? Quando a pessoa se vê confrontada com um leve risco, rapidinho aquela convicção acaba. Entendeu? Então, eu questiono, eu acho que esse negacionismo, na realidade, as pessoas culpam muito, né, o discurso federal, mas acho que é uma imaturidade extrema. Quando a pessoa se vê ameaçada no risco, ela acaba se afastando. Entendeu? Então, é uma situação complicada, mas eu acho que isso é muito cultural no nosso país. Né? Porque quando da ocasião da chamada gripe espanhola, foi a mesma situação. Eu pego os jornais de época, as pessoas reclamando, né, da máscara, não sei o quê. Parece que é cultural essa coisa de negar, né? Ou senão é uma síndrome do super-homem, nunca vai acontecer comigo. Vamos lá, professor Diogo Jordão. Então, pegando esses dois ganchos, eu acho que a gente tem um negacionismo científico e também uma questão política aí, porque houve uma politização da pandemia. A gente sabe que, de um lado, tinha um presidente negando totalmente, do outro lado, prefeitos e governadores puxando para outro lado, para o lado da quarentena, do isolamento. No meio disso, muitas pessoas que já têm uma tendência a não acreditar na ciência, uma tendência a acreditar em fake news, a acreditar em desinformação, aproveitaram desse discurso vindo da mais alta autoridade do país e abriram mão de qualquer tipo de prevenção a essa doença. Então, eu acredito que boa parte do que nós estamos vivendo hoje, vivenciando, é resultado desse negacionismo e dessa politização da pandemia. E, infelizmente, a gente já chegou a um ponto que o comércio não está aguentando mais, muitos comércios já se fechando. Por outro lado, muita gente tendo que voltar a trabalhar, mesmo que não queira. A gente tem que sempre lembrar disso. Existem, sim, os empresários, mas existem os trabalhadores que são obrigados a voltar. No meio disso, a gente tem as famílias, os filhos que estão sem aula nesse momento, e aí começa esse conflito de todos os lados, né? A gente já tem medidas sendo tomadas por alguns estados, e ninguém sabe exatamente como que isso vai terminar. Mas o que a gente sabe é que não está mais acontecendo um isolamento social. Eu acho que isso já está claro para todo mundo. Aquele isolamento que teve no início aqui no município e no estado de forma geral, ele já não acontece mais. E com esse feriadão agora, estava vendo as notícias, muita gente saiu de casa. São Paulo mesmo teve a menor taxa, está tendo hoje a menor taxa de isolamento desde o início da pandemia, por conta do feriado. Então, a gente já pode esperar que nos próximos dias esses números voltem a aumentar, porque as pessoas já não se seguram mais em casa. Todo mundo querendo viajar, querendo ver a família, e tem até razão, porque as pessoas precisam conviver com suas famílias, seus familiares, mas, infelizmente, a gente tem consequências e provavelmente a gente vai ter consequências piores depois desse feriado. É o que tudo indica, que os especialistas já estão falando.
Perfeito, Diogo, perfeito. Nessa linha de raciocínio, Diogo, eu vou colocar mais uma reportagem para a gente aqui, né? Mas antes eu gostaria de agradecer, né, a participação, né, de todos, né, que estão acompanhando a live pela página da professora Odete, ao professor Roberto Reis, né, ao Silene, tá? Ao Fernando tá aí também. E continuando aqui com o nosso gancho, eu vou colocar mais uma reportagem aqui no ar, que é justamente sobre nossa região, né? Sobre nossa região, que é justamente Quissamã, São Francisco, na atividade porciúncula, tem aceleração da pandemia na última semana, né? Ou seja, essa é uma notícia do Clique Campus, ou seja, aumentou, né, ainda mais a exposição, né, ao vírus, e aí sim acelera mais a pandemia na última semana. Professor Odete. Não, mas como a gente já colocou aqui, as pessoas estão, não sei se estão acreditando, né? Mas existe também a relação de que por medo de perder emprego, as pessoas estão indo trabalhar. Tem outro dado. A pandemia começou nos grandes centros e está chegando mais para o interior, segundo os especialistas, né? O boom que se teve em alguns lugares, a contaminação vem e chega no interior. Então, isso é muito confuso. Nós temos um país imenso, né? E isso é evidente que tem consequências nesse aspecto, tá? De chegar. Enquanto, se a gente for ver, acompanhar o que é dado nos noticiários, eles têm 3 avaliações, né? Estados que diminuíram, estados que se mantêm estáveis, estados que estão aumentando, né? Então, isso tem oscilado muito. E o que se percebe é que no início, onde se teve um número mais alto, hoje consegue se estabilizar, e outros lugares não. E os fins de semana têm mostrado também por esses dados, que alguns lugares que estavam estáveis começam a crescer, né? Aí quando volta, e que isso também é muito perceptível, é bom a gente olhar isso, que na segunda-feira os números apresentados são menores, mas quando chega na terça, os números quase disparam. Eles disparam. Por quê? É a questão do fim de semana. Então, você imagina isto no feriado que a gente está tendo, que o pessoal volta na terça. O que se tende aí, a gente acompanhando, é que na quarta, na terça, pode ser que não dê um número expressivo, vamos dizer, mas quando chegar na quarta, isso vai ter consequências. E aqui, nessas cidades mais para o interior, que os especialistas colocam isso, que agora vai vamos dizer, capilarizando mais para o interior. Isso é muito ruim com as práticas que nós estamos tendo, né? E também essa contradição entre a economia, né, o desemprego, que também não é da conta do coronavírus. Antes do coronavírus, nós já tínhamos quase cerca de 14 milhões de desempregados. Isso só vem agravar, né? E é bom ressaltar aqui que a gente tem de se agravar muito mais, porque se R$600 já era uma quantia, né, que não dava, imagina R$300 com arroz a R$20 o saco de 5 quilos, levando em consideração alguns dados importantes, que quanto mais fica em casa, criança em casa e tudo mais, o consumo é muito maior. Então, nós estamos diante de um caos, não adianta, é um caos, né? E não adianta pensar que nós vamos, isso é solucionado, não. É um retrocesso, segundo especialistas, de 20 anos que nós temos, e vai demorar muito para estabilizar, né? Vai demorar muito para a gente ver se estabilizando. E ruim dessa questão de cidades do interior com o aumento do coronavírus é essa demanda de leitos, né?
demanda de leitos. E para isso nós temos também que aí incluir nisso aí a luta para a manutenção do SUS e não sucateamento do SUS. Perfeito, perfeito. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Professor Diogo, gostaria de finalizar? Eu acho que é isso mesmo. O professor Odete colocou a questão de que no início, né, a doença aconteceu mais nos grandes centros e depois ela começou a se interiorizar. Talvez seja isso que está acontecendo, né? Mas eu acabei de ver uma notícia aqui que a média morte no país teve uma queda expressiva nas últimas 20 horas, mas é aquilo que eu falei, né? Como que vai se comportar esses dados depois do feriado? Porque mudou totalmente a dinâmica de isolamento. Então, a gente está falando de uma coisa que daqui a 3 dias a gente pode ter surpresas aí. O resultado desse não isolamento, ele vai aparecer daqui a 3 ou 4 dias, até porque a propagação do vírus, e até mesmo são 14 ou 15 dias, se não me falha a memória, para poder ele se manifestar, né? Então, muitas vezes a pessoa está, né, contaminada, só que só daqui a 14, 15 dias ou até mais, né, vai confirmar, né, que está realmente com o Covid. Com a Covid. O que é interessante é que nesses 14 dias de desenvolvimento ou de incubação, ele já propagou, ele foi vetor. Essa pessoa que ainda não teve sintomas foi vetor e aí já propagou. Aquela continha, né, que a gente sempre fez lá, os cientistas sempre fizeram, né, de 1 mais 3 mais 16, por aí vai, aquela corrente de propagação do vírus. Mas deixando o vírus um pouquinho, né, de lado, que também é outro problema, nós voltamos para a política local, tá? Essa semana nós tivemos a seguinte reportagem, vou colocar aqui na tela para a gente, deputado Rodrigo Maia visita a região e se reúne com o prefeito, né? Se não me falha a memória, ele se reuniu com 2 ou 3 prefeitos, né, daqui da região, ou seja, o deputado Rodrigo Maia já começa a fazer a sua peregrinação política na nossa região. Eu vou começar com a professora Silvia, tá? Professora Silvia, Rodrigo Maia visita a região norte e noroeste fluminense. Fala pra gente. É pena que os políticos se preocupem muito, né, com o processo eleitoral, em vez de fazer o que eles têm que fazer. E, infelizmente, o Rodrigo Maia, ele é uma grande figura responsável por todo esse retrocesso que a gente está tendo aí, né, com essas reformas, porque, infelizmente, nós estamos achando o atual período difícil, vai vir coisa pior, somente com o fim da estabilidade do servidor público, né? Porque aí é que nós teremos aquele festival de nomeações políticas, que era característico da época que antecedeu a Constituição de 1988. A Constituição veio justamente para isso, né? Para dar um freio na corrupção, que se serve muito da questão do agente público que tem que fazer, né, o que, né, o político está mandando, porque senão ele vai para a rua. E aí o Rodrigo Maia, para mim, assim, ele foi realmente a figura central nisso, né? Desde lá do impeachment da Dilma até agora essa concretização das reformas. E, infelizmente, a população, ela, até por uma questão que o brasileiro ele tem que lutar muito para sobreviver, a população não tem a noção política exata, né, do que vai significar no final desse processo todo o resultado aí. Né? E isso, gente, é muito interessante. A nossa realidade é muito interessante. Eu trabalho muitos anos em eleição. Cada ano que passa, o caderno de votação ele volta mais inteiro para a zona eleitoral. Porque as pessoas, né, muitas são os invisíveis socialmente, eles deixando de votar, eles não caem naquelas penalidades previstas, né, pela questão do voto ser obrigatório, né? Então, justamente esse contingente cada vez maior também de invisíveis sociais
que vai fazendo com que as pessoas nem votem, né? Quanto mais cobrar dos políticos alguma coisa, né? E é muito difícil isso, porque quanto mais invisível a exclusão social no Brasil está cada vez maior. Isso aí é muito grave, né? Campos é um município que o campista não conhece. Nós temos áreas no município de Campos que não são de pobreza, não, são de miséria. Né? Quem já teve tá dando para ouvir? Quem já teve a oportunidade de visitar, quem já teve a oportunidade de visitar a comunidade que se formou em torno do antigo lixão na Codim, vai ver, tem barraco ali dentro d'água. E essa é a Campos que não é conhecida pelo campista. Nós temos áreas periféricas extremamente sofridas no nosso município. Né? E aí ficam as elites políticas se preocupando com a questão da próxima eleição. Então, realmente, eu não vejo nada de proveitoso, né, nessas andanças do Rodrigo Maia, porque a justificativa é assim, não vamos receber que vai vir algo de bom, nada de bom. Né? Pois bem, vamos lá. O doutor Roberto até colocando aqui para a gente, na questão política, é bom lembrar que o senhor Rodrigo Maia engavetou alguns pedidos de impeachment. Comenta aí, professor Diogo. Exatamente, né? A gente não pode esquecer também que o Rodrigo Maia ele tem um papel muito importante lá em Brasília, como foi colocado, e ele está andando coladinho com o governo federal, embora na frente das câmeras ele tente fingir que tenha uma discordância. Essa semana mesmo, ontem, né, ele deu uma entrevista falando que o Paulo Guedes proibiu que sua equipe falasse com ele, com o Rodrigo Maia. Mas a gente sabe que o Rodrigo Maia é um dos grandes apoiadores dessa reforma administrativa que vai acabar com nossos direitos, os direitos dos servidores. Então, eles têm discordâncias na frente das câmeras, mas por trás todos eles concordam em retirar direitos que nós conquistamos. Então, eu concordo com a Silvia que a gente não deve esperar coisa boa dessas visitas, não. Perfeito, perfeito. Eu poderia, então, para quem está assistindo a live, né, a gente poderia entender que existe dois governos, um governo gerado ou gerido por Paulo Guedes, que é aquele governo, né, ou aquele plano econômico que defende a elite, e o outro no Planalto correndo da EMA. Seria isso, Diogo? Tipo isso. E lembrando também que a grande imprensa, né, a mídia, tá juntinha com o Paulo Guedes, né? O discurso é o mesmo. O discurso é o mesmo. Então, a população tem que ficar muito atenta, porque embora, por exemplo, a Globo tenha muitas críticas ao Bolsonaro, a Globo apoia totalmente essa reforma administrativa. Né? Então, tem que ficar ligado até onde vai essa discordância. Porque na hora de retirar direitos dos trabalhadores, essa discordância some. Então, Maia, Paulo Guedes, Bolsonaro se tornam um só, junto com a grande mídia. Perfeito. Essa semana que passou, né, eu já vou passar a palavra para a professora Odete, essa semana que passou nós vimos um ataque, né, viral aí, né, do próprio Guedes, da Globo e seu plano econômico nefasto, né, que um neoliberalismo totalmente fora da atualidade, já foi por terra esse né, neoliberalismo que o Guedes tenta colocar goela abaixo dos brasileiros, todo mundo sabe disso, qualquer criança sabe disso, né? E o Rodrigo Maia, aquilo que o Diogo falou, o Rodrigo Maia realmente não sei se seria um bom apoio a políticos locais. Eu vou colocar na tela e vou passar para a professora Odete. Professora Odete, o que você acha aí dessa visita do Maia nas terras goitacazes?
Bom, a visita do Maia nas terras do Itacás só mostra para a gente a vinculação que esse governo tem, o alinhamento, né, que esse governo tem com o governo federal, não é? Porque, para você ver, está sendo colocada a pauta, né, que os aposentados também terão que pagar 14%, o desconto de 14% da Previdência. Imagina, isso é uma imposição diante do que eles chamam, a gente ajuda o município, mas para ajudar o município ou o Estado, vocês têm que aumentar a taxa de cobranças de impostos. E está colocado aí. E não veio aqui para dizer, para colocar para a população. Até ninguém soube que veio, a gente foi saber depois. Não é? Foi saber depois, sabe, sei lá o que se foi conversado, além disso, o que se trouxe, que apoio que se pedindo, que o Rodrigo é do DEM, né? E DEM é base de quê? É base da população, representa os interesses da maioria dos trabalhadores? A gente sabe que não. A gente sabe que não. Então, está caminhando, ele está fazendo o que, vamos dizer, o que faz a velha política, né? Também porque as eleições de 2020, elas pavimentam, alicerçam as eleições de 2022. Né? Nem uma coisa não está desvinculada da outra. Aí, professora Silva, quando você falou na questão de o quanto menor, cada ano que passa, cada eleição que passa, o menor número de pessoas se interessa por isso, porque houve um processo de demonização do movimento sindical, dos movimentos sociais e também da política. Não é? Houve, porque muita gente só entende política como questão eleitoral. Não entende política como hoje o que a gente faz quando a gente vai para a rua reivindicar salário, reivindicar melhorias do bairro. Isso é política. Tá? É político quando a gente está na associação de moradores para reivindicar, para estar organizado, reivindicando as coisas para o bairro. Isso é política. Só que criou-se a ideia de que a questão política está vinculada apenas à questão eleitoral. Se criou a ideia de que você ser um cidadão brasileiro é você ter um título para votar. Né? Dispersou-se o que é ser um cidadão, dos seus direitos e seus deveres. Pessoas acham que o único dever que ela tem e o único direito ao mesmo tempo é a questão do voto. Isso foi durante muito tempo massificado. Eu lembro do Mobral, não sei se vocês lembram disso aí, né? Não é do tempo de vocês. É uma política para ensinar as pessoas a assinarem para poder votar. Era muito mais para isso que mesmo para a construção da cidadania. Então, a gente vê, as pessoas demonizaram. A Globo teve uma participação efetiva no processo de demonização, de dizer que movimentos sociais são errados, de dizer que a questão do sindicato está errado, que todo político é igual, toda pessoa que está na luta, que luta é essa, para que isto, não é? Então, num país onde a gente ainda precisa lutar por uma educação pública de qualidade, a gente precisa estar nessa luta constante, você imagina como isso não chega. Quando você tem as mídias ou a televisão, quando uma coisa fechada, não é? Você tem fechado, você não tem uma televisão diferenciada. O que tinha, destruíram aí, acabaram aí o que tinha. Não é? A TV educativa, não é isso? Acabaram. Não tem uma mídia diferenciada, tem uma mídia que ela está o quê? Ela vende e ela avança, ela recua de acordo com o que ela queira vir a pressionar do governo. Quando o governo deixa de injetar dinheiro na Globo, a Globo bate no governo com gosto. Quando ainda não bate, aí passa o dinheiro para outra emissora. Quer dizer, é muito complicado. Nós tivemos a oportunidade, né, de ter uma mídia melhor e nós não fizemos.
E a mídia é considerada o quê? O quarto poder. Né? Perfeito, olha só, e nós perfeito. não democratizamos as mídias, não democratizamos as mídias. Não é? Eu estava vendo um filme hoje que o último ato do Fernando Collor de Mello pelo impeachment, que ele assinou, foi a concessão da Record. Então, o último ato de Fernando pode parecer pouca coisa, mas não é. Mas não é. Então, mas não é. Se você tem a mídia democrática, qualquer coisa, né, é diferenciada. Então, é muito ruim. E o Rodrigo Maia passeando por aqui, ele sabe muito bem com quem que ele veio conversar e para que ele veio conversar. Perfeito, perfeito. Uma excelente explanação aí, excelente explicação aí da professora Odete. E eu vou abordar aqui um outro assunto, né? Depois dessa análise crítica nossa aí, da visita do Maia às terras campistas, a gente vai voltar para Covid e voltar para as escolas. Escola e Covid parece que não podem ficar na mesma frase, né? Ou no mesmo texto, né? Digamos assim, né? Eu vou colocar mais uma reportagem aqui, agradecendo também ao Fernando, ao Roberto Reis, que estão aí assistindo a live. O Roberto está sempre colocando aqui, ó, mídia de cativeiro. É uma mídia comprada, né? Ou seja, fala bem quem leva mais o gordo, né? Vamos dizer assim, tá? E eu trago mais uma reportagem aqui, quer ver, ó? Vamos lá. Crivella volta a defender a retomada das aulas presenciais no Rio. Eu volto. Isso aqui foi assunto da nossa live passada, né? Nós falamos que a pressão das escolas públicas ao retorno. Não, ao retorno. Vou chegar lá nas particulares. Essa volta das escolas do Estado, né, está atrelada à pressão do proprietário das escolas públicas, Odete, das escolas particulares, entendeu? Uma coisa está atrelada à outra, tá? Ou seja, a pressão dos donos das escolas faz com que o Estado retorne com sua rede, tá? Então a manchete traz aqui, ó, Crivella volta a defender a retomada das aulas presenciais no Rio. Eu gostaria que o professor Diogo comentasse sobre isso, né? Ou seja, retomada das aulas presenciais, medidas tomadas pelo Crivella e a questão entre escola pública e a particular, que está fazendo pressão, né, política dentro, não só no estado do Rio de Janeiro, não, tá? Outros estados também estão sofrendo pressões dos proprietários das escolas particulares para retornar. E com isso, afeta, se você olhar, afeta o retorno das escolas públicas, que a gente sabe que não tem estrutura nenhuma. Professor Diogo. É bem isso, né? A gente tem, mais uma vez, o empresariado tentando provocar o Estado para que libere essas aulas. A gente tem diferentes perspectivas, mais uma vez, o governo federal puxando para a reabertura, os governos de estado, alguns sendo mais reticentes, algumas prefeituras querendo abrir, outras não. E lembrando também que algumas prefeituras aí, talvez a de Campos esteja envolvida também, tem interesses financeiros nesse retorno. E em Campos, por exemplo, foi votado que não abriria, né? A própria prefeitura, eu acho que puxou para não abertura, mas para a prefeitura também é uma coisa boa, né? Porque eles não vão ter gasto com nada, já jogaram o ano letivo para o ano que vem, então não vai precisar voltar com os contratados, não vai pagar mais professor. Então tem interesses também por trás disso aí. E os alunos estão sem aula até hoje, vale dizer, e repetir mais uma vez, né? Porque parece que ninguém se preocupa com os alunos aqui nessa prefeitura de Campos. O Crivella, ele está puxando para a reabertura, e a gente sabe que essas grandes escolas, elas
os polos delas na capital, ela tem uma maior influência, né, nessas grandes cidades, muito mais do que no interior do estado, e o Crivella, ele está cedendo para a vontade desses empresários da educação, né? O Marcos falou que outros estados também estão pendendo para a reabertura, e hoje um colega que dá aula na rede estadual do Espírito Santo disse que o estado está prevendo a reabertura para o próximo mês, e o estado está fazendo uma consulta à comunidade e passando como seria essa reabertura. E algo que chamou a atenção nesse formulário que foi enviado, eu vou até ler para vocês aqui, Pois não. O que passa na cabeça dessas pessoas. Olha o que diz o formulário, hein? Havendo óbitos de alunos ou de profissionais de escolas, e se for algo desejado pela comunidade escolar, o grupo pode organizar ritos de despedidas, homenagens, memoriais, formas de expressão de sentimentos acerca da situação e em relação à pessoa que faleceu, e ainda atentar para a construção de uma rede socioafetiva para os enlutados. O que dizer disso, gente? O que dizer disso? Guarda que vai ter que comentar. Silvinha tá doida para poder comentar. O que dizer? Não tem. Então, e já está claro, eles sabem que pessoas que vai dar vão óbito. ter, que pessoas vão... Vai dar eles óbito. sabem que vai dar ruim, como diz aí, né? Mas, mesmo assim, eles querem forçar e tratar professores e alunos como cobaias, né? Então, porque, mesmo sabendo que não vai ser a mesma coisa, porque muitos pais não vão liberar os filhos, muitos professores vão tirar licença porque são de grupo de risco, por que forçar essa volta, né? Então, acho que fica muito claro que o que está por trás desse retorno não é vontade da população, tá? Então, a gente já tem casos aqui no Rio de Janeiro de diretores que fizeram levantamentos e os pais, 80% dos pais não querem retornar da escola pública. Então, não existe esse discurso de que a população está pedindo a volta, não. Não existe. Acho que pelo contrário, né, Diogo? Acho que pelo contrário, né? É muito pelo contrário. A população não quer retornar agora porque sabe exatamente os riscos que vai enfrentar. Bem, pela fisionomia de Silvinha, ela gostaria de... Silvinha, que documento é esse, Silvinha? Onde tem... vai se organizar uma despedida virtual. É isso mesmo, Diogo? Estou prevendo, né? Hein? Vai ter uma despedida virtual, uma despedida virtual. Está no documento? Está no documento. No estado do Rio tá tendo aquela autorização, eu chamei até de autorização para morte, convocando o aluno, né, para poder autorizar. E detalhe, isso aí o Estado se exime, sai da responsabilidade se o aluno vir a falecer, tá, gente? A direção, a escola, o secretário de educação, ele está fora. Se você, pai, mandar seu filho para a escola, você vai ter que assinar um documento dizendo que se meu filho morrer, a culpa é minha e não do Estado. Só que a escola, quem gerencia a escola é o Estado. Silvinha, algum comentário, Silvinha, sobre esse documento do Espírito Santo? Esse documento do Espírito Santo é o documento do eu finjo que me importo, né? Até uma coisa que tiver aí o melodramático. Mas só fazer uma observação, no Amazonas, né, foi um desastre. Já voltou e o número de infectados, tanto de professores como de alunos, só que eu estava conversando com um professor de lá, e ele está falando, Silvia, a volta do aluno aqui é a miséria. Né? As pessoas voltaram, os alunos voltaram em massa porque é por causa da merenda. Entendeu? As pessoas esses alunos mais miseráveis estavam sem comer. Só que aí, quer dizer, veja como o nosso país, infelizmente, o nosso país é muito cruel. Né? A desigualdade social no nosso país, ela é uma coisa pavorosa. E aí deu no que deu, mas aí ele falando, os pais aqui se viram numa sinuca de bico. Nenhum pai quer que seu filho morra. Mas a necessidade de mandar para a escola era questão mesmo do alimento de segunda a sexta.
Então, realmente, é uma questão muito cruel e que não vai ser resolvida em 2 palitos, né, como se diz. Isso aí realmente está muito difícil. Perfeito. Odete, eu vou querer que você fale sobre isso, mas eu vou ver se eu consigo partilhar aqui o parte do documento, tá? Vamos ver se eu consigo aqui. Ó, aqui, ó. Tá bem Dá um zoom. claro aqui, ó. Tenta dar um zoom. Né? Tá bem claro aqui o documento que foi colocado pela rede estadual, né, do Espírito Santo, né, Diogo? Sim, é um formulário que eles enviaram para a comunidade escolar, que as pessoas poderiam opinar, e está escrito ainda bem claramente que eles preveem mortes, e caso aconteça morte, a comunidade escolar pode fazer homenagens para o morto. Autoriza ainda, né? Autoriza, Tá certo aqui, ó, havendo óbito de aluno ou de profissionais de escola, e se for algo desejado pela comunidade. Gente, isso é surreal. Eu não estou conseguindo, sinceramente, eu não caí na realidade. Odete, eu gostaria de comentar, Odete. Bom, quando a gente se depara com uma formulação dessa, né? Porque se vocês observarem, são termos usados aí que a pessoa gastou tempo para pensar, para elaborar, não é um discurso do senso comum, não. Né? Primeira coisa. É muito bem elaborado, certo? E prevendo isso. Aí a gente pergunta, quem faz isso, um governo que faz isso, está querendo exatamente o quê? O que ele está querendo, aonde ele está querendo chegar, se ele já no documento aponta que ele sabe que pessoas vão morrer. Está querendo chegar aonde? Para atender quais interesses? Tá? Então, isso é muito complicado. Não é? E a gente fica indignado. A indignação, eu fico muito indignado porque às vezes a gente fica sentindo-se impotente diante das coisas. As coisas estão acontecendo, as pessoas estão nas medidas erradas e a gente não tem como, estamos num momento que a gente não tem como fazer uma reação contrária. Que fica uma coisa muito, muito assim, não é para ir para a rua. Aí a gente defende que não é para circular, que tem que usar máscara, que não pode aglomerar. Aí, se a gente, diante de medidas dessa, vai para a rua para reivindicar, está errado. Se a gente sai do nosso para fazer isso, nós estamos errados. Mas eles instigam a população. Porque se você falou, Silvia, não é só aonde o seu amigo coloca, não. Aqui em Campos, a gente viu muito os alunos ligando, no caso, ligando para mim e falando que queria voltar para a escola. Porque, além da questão da alimentação, existe a coisa da sociabilidade do aluno, da vida, dos laços que ele criou dentro da escola e que ele vai sentindo falta com isso tudo, não é? Então, alunos querendo voltar. E a gente se deparou ainda com uma coisa muito complicada em relação ao município. A cesta básica que o município distribui para os alunos da rede é um negocinho assim que não vai dar, que não dá, gente. Já se foi constatado que quanto mais tempo se fica em casa, mais se consome tudo, desde a água, da luz, do sabonete, tudo é muito mais intensificado em termos de consumo. Então, quando se estimula, diante de um quadro de pandemia, que não se tem vacina, né, que já se coloca aí que já tem um novo vírus que mudou, uma mutação, que nós vamos ter que viver numa constante de vacina, e a vacina vai ter que ficar fazendo de um tempo em tempo. Se você coloca isso e ainda diz assim, vai morrer gente e vocês podem, se vocês quiserem, chorar sobre essas pessoas. Você está pensando que essas pessoas querem o quê? Né? Em muitos lugares onde
países desenvolvidos, né, que as aulas voltaram, o que tiveram que fazer? Voltar todo mundo para casa, porque o número de pessoas contaminadas e mortas foi um número assim extremamente grande. Então, é muito complicado. É muito complicado e a gente vê que, isso eu gostaria de finalizar esse comentário, ressaltando o que já foi dito aqui. As orientações deveriam ser unificadas, né? Uníssono, né, professor Silvio? Uníssono. No Brasil, o que aconteceu em relação ao Covid? Elas foram tumultuadas, as orientações foram tumultuadas, cada um seguindo ou querendo, isso causou uma confusão muito grande na população, né? E mesmo essa disputa em relação ao governo, os governos municipais, o estadual, que não seguia aqui, com o governo federal. Não teve uma orientação que pudesse, nós todos vamos seguir aqui. E para fechar, ou aonde se quer chegar, porque nós não temos ministro da saúde em plena pandemia. É um desgoverno, né, Odete? Governo. Não se tem um ministro da saúde em plena pandemia. Certo? Eu fico assim, gente, quem tinha que dava orientação, uma orientação não saiu, vamos tirar, não está falando o que eu quero, vamos tirar. Então, essa confusão que está colocada num país como um todo aí, e isso é muito ruim, não é? É muito ruim isso acontecer. Eu fico indignada. Tá? Meu sentimento é de indignação, por outro lado, de impotência. Impotência. Fechado. Esse documento aí é de dar medo. Sinceramente, eu não consigo entender como as pessoas podem tratar uma pandemia dessa forma. Tá? E para a gente retornar a Crivella, Rio de Janeiro, pandemia e escola, veja só mais uma reportagem, né, do Crivella no Rio de Janeiro. Ele, acho que praticamente ele foi barrado, né, pela justiça, entendeu? Crivella agrada donos de escolas particulares e libera volta às aulas expondo crianças. Isso foi em um dia, se não me falha a memória. E no outro dia, né, ou na outra semana, a justiça vai e entende que não tem como, né? Não tem como abrir as escolas. Justiça contraria Crivella e confirma a proibição da volta às aulas no Rio de Janeiro. Então, aquilo que você falou, Odete, de criar confusão, é justamente o que nós vimos no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, né? Em uma semana, ele é pressionado pelas escolas particulares, ele abre, afirma que vai abrir. A justiça entende que se abrir vai dar morte, né? E entra de novo com a ação. A justiça entende que realmente não dá, contrariou a medida de abertura das escolas particulares, e a justiça, né, determina que não volte às aulas. Imagine isso na cabeça de um aluno do 9º ano, do 1º ano, do 3º ano. Que confusão, né, não está. Quer comentar, Odete? Eu só queria fazer uma observação. Neste caso aí, para atender alguns interesses, o Crivella ficou na boa, no teu, porque ele permitiu. Quem não permitiu foi a justiça. Sim, ele ficou bem com o empresariado, ele, né? Ele fica bem com o empresariado. Eu fiz a minha parte, tá aqui. Tá certo, gente? Estou com vocês. A justiça. E se a gente pensar para ver, isso está atrelado à questão nacional. Não é? Vocês veem que o que é atacado hoje? Se vão para o prédio lá do
o STF jogam bomba e tudo mais, que lá dentro está acontecendo isso, que não sei o quê. Esse confronto com a justiça também colocar, né, que essas instituições que garantem a democracia, longe de mim estar dizendo que não tenha erro, não é isso. Só que eu defendo as instituições e defendo a democracia. Elas estão necessárias para a manutenção da democracia. Agora, as instituições estão sendo atacadas. E você coloca, você fica enquanto uma pessoa que atendeu o interesse, e quem está prejudicando os interesses? É a justiça. Então, essa justiça é uma injusta. A injusta para quem? Né? Então, nós estamos vendo aí que tem um grande jogo, um grande bailado aí, pensando na eleição agora. Crivella saiu bem com esse setor para a eleição agora. Certo? Saiu bem. Tá? Então, ele vai, e isso tudo é uma construção que a gente tem que parar para pensar, e as pessoas não estão. Silvia falou isso muito, muito nitidamente aqui. Né? Quando ela disse que, na vinda do Maia, as pessoas estão preocupadas mais com a questão eleitoral do que com as vidas. E estão jogando a questão da pandemia, aquilo que o professor Diogo falou, que é politizar a pandemia. Está aí. Isso é mais um fato que é de um processo de politização da pandemia. Não é? Você toma isto, vamos fazer política aqui com a pandemia, eu vou lá, digo isso, o resultado, as pessoas calculam. Essas pessoas têm uma assessoria para pensar o passo a passo do processo. Né? E isto, como a Lucy está falando aqui, desqualifica as instituições. Não é isso? Que a pessoa fica... Uma crise dessa. O empresariado perdendo dinheiro. Se a gente vem aqui para Campos, vamos falar aqui de Campos. Dá uma passada no centro e vê o número de lojas fechadas. Vai pressionar para voltar? Vai pressionar. Vai pressionar. Não é? Então, quem atende ou quem deixa de atender é que fica ruim. Né? Mas eu acho que a justiça aí, nesse caso, foi corretíssima. Nesse sentido. Agora, a politização disso já é uma outra questão. Aproveitar desse vácuo aí, né? Já é outra questão. Posso passar para a Silvinha, Odete? Claro. Professora Silvia, Justiça contraria Crivella e confirma a proibição de volta às aulas no Rio de Janeiro. Quer dizer, abre escola, fecha escola, abre escola, fecha escola. Parece que ninguém está preocupado com a saúde do funcionário e muito menos dos alunos, não é isso, Silvia? Odete, o que ela falou aí foi perfeito, né? Tipo, eu fiz a minha parte. E então foi a justiça que foi responsável. Agora, nós estamos tendo, né, grupos políticos testando os limites da democracia de uma forma muito insistente. Isso tem me preocupado. Né? Vários decretos feitos pelo Bolsonaro, que o grande sonho dele é governar por decretos, só são revogados mais escandalosos. Tem muita coisa passando. E essa semana, os guardiões do Crivella, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, pessoas pagas com dinheiro público para ficarem nas portas dos hospitais municipais, atacando a imprensa ou pacientes que estejam ali filmando e reclamando. Né? Aí a gente vai para essa questão desse documento do Espírito Santo mostrado pelo professor Diogo. É o fingir. Né? Porque na mídia do espetáculo político, né, o que importa é o que parece, não o que é. Né? Isso é muito grave. E esse teste contínuo que se tem feito dos limites da democracia. Né? Vazou há uns 15 dias que, quando foi requisitado o telefone do Bolsonaro pela justiça, ele cogitou em dar um golpe. E aí entrou a turma do deixa disso. Mas só de um presidente cogitar em dar um golpe, isso é uma coisa muito séria. Mas você vê que ele está muito seguro, que ele pode fazer o que for, que ele vai ser mantido no poder. Por quê? Porque as elites estão garantindo essa manutenção dele no poder. Né? E assim a gente vai percebendo, o Crivella foi votado na Câmara de Vereadores, né, se seria aberto um processo de impeachment contra ele. Isso de contratar pessoas com dinheiro público para fazer esse papel, isso é uma coisa grave e que legalmente já é uma previsão de impeachment.
a Câmara de Vereadores do Rio negou a abertura do processo de impeachment. Então, é isso que eu digo. O Brasil está numa situação em que, na realidade, a população fica sem ter a quem recorrer, né? Porque a corrupção política ela é muito grave. Mas quando essa corrupção, e isso, né, já era dito desde o início da República, quando a corrupção atinge o judiciário, acabou, porque a quem que vai se recorrer, né? Então, realmente, tem esse jogo do fazer o que importa, o que parece, que é muito grave. Aí, Silvia, só um comentário. Pode falar, Diogo. Em cima do que você falou, ontem o Toffoli, que é o presidente do STF, ele deu uma declaração dizendo nunca vi atitude de Bolsonaro contra a democracia. Foi o que ele falou, né? E vai no sentido do que você falou aí. O judiciário, ele também está juntinho com o governo. Você vê que a Constituição proíbe a censura, a Justiça proibiu, primeiro, se comentar qualquer coisa da compra da carteira do Banco do Brasil pelo BTG Pactual, que é do Paulo Guedes, e agora saiu ontem a proibição que se mostre qualquer documento sobre a rachadinha praticada pelo Flávio Bolsonaro. Então, nós estamos tendo censura, é isso que eu estou dizendo. Esses testes dos limites da democracia é que acabam bobeando, levando ao fim dela. Então, isso realmente são questões muito sérias. Muito sérias. Posso fazer um comentário sobre essa questão dos guardiões do Crivella? Eu deixei na tela de propósito. Vai lá. Com essa questão da reforma administrativa, do não ter concurso, e quanto ao funcionário público, que começaram a falar que eles eram funcionários públicos, passando a ideia de que o funcionário público, e não eles não são funcionários públicos. Funcionários públicos são aqueles que fazem concurso e entram no serviço público através do concurso, não é? Mas linkaram fizeram toda essa pirotecnia, mas levando o nome, associando Guardiões do Crivella com o funcionalismo público, né? No momento em que Guedes discute o quê? A guerra contra a reforma. Acabar com a estabilidade, né? Tudo isso. Né? Olha, e a gente tem que estar sempre debatendo e lembrando isso, porque às vezes passa tão despercebido, né? E eu digo que esse tipo de coisa que a mídia faz ajuda a criar, a pavimentar a estrada do desmonte do serviço público. Isso tem ajudado muito. E a gente, Odete, a gente que tem essa visão, a gente tem que aproveitar e desmentir isso, porque esses guardiões do Crivella, a questão das rachadinhas, mostram claramente o que acontece quando o servidor público não é concursado. Quando o servidor não é concursado, ele fica refém desse tipo de político. Político que pede para ele deixar uma rachadinha do salário dele, político que pede para ele ficar batendo palma para o discurso dele, político que pede para ele impedir que a mídia fale da gestão dele, e tudo isso acontece quando você não tem uma estabilidade enquanto servidor público. O próprio presidente Bolsonaro já tentou que um servidor do IBAMA fosse demitido quando ele foi multado diante de uma situação de pesca ilegal. E aquele servidor só não foi demitido porque ele era servidor de carreira. Ele perdeu a função do cargo que ele tinha, mas ele não chegou a ser demitido. Mas se ele fosse contratado, ou se ele fosse um desses cargos comissionados ali, automaticamente ele estaria na rua. Então, aproveitar essas situações que estão acontecendo para mostrar a importância de se ter servidores efetivos, porque a nossa efetividade no serviço público é o que nos garante essa não politicagem que acontece nas prefeituras, nos governos estaduais e também na União. Perfeito. Mais alguma colocação, Silvia? Podemos passar para o próximo tópico, Odete?
Sim, podemos. Vamos lá? Então vamos lá, eu vou trazer para a gente aqui, né? Vou colocar na tela para a gente uma reportagem, uma capa de manchete de hoje, sábado, né? De alguns jornais aqui, para a gente poder começar a fazer aquele encerramento legal. Tá? Agradecendo mais uma vez a participação de todos, né? A Lucy, o Fernando, né? O doutor Roberto, a Meg e por aí vai. Tá? Eu vou trazer aqui, ó. Opa, peraí. Aqui, ó. Folha de São Paulo. Bolsonaro pede patriotismo contra alta de cesta básica. Eu te juro Sim. que eu não consegui entender, né? E tem outra manchete também, que é aqui do lado, né? Que Bolsonaro, ele acaba... Deixa eu pegar aqui. Ó, Rio está sob uma intervenção branca do governo federal. Quer dizer, são duas manchetes literalmente medonhas, né? Quer dizer, ele pede patriotismo contra a alta da cesta básica. Quer dizer, parece que ele não é culpado dos preços dispararem, né? Quer comentar, Odete? Pois é, eu lembro do século XIX, quando alguns pediam para a burguesia não explorar os trabalhadores, né? Olha, ou então vende tudo assim, entrega, você é dono da fábrica, vende a fábrica, entrega para todo mundo, né? É surpreendente, né? Botou uma roupa diferente hoje, uma calça jeans e um tênis, esse patriotismo aí, mas eu me remonta a pensar como que é complicado e pior para mim botar isso como manchete, porque as pessoas às vezes não leem o conteúdo e lê aquilo ali. O que fica Bolsonaro é uma boa pessoa, está pedindo para os donos do comércio baixarem o preço. Está conclamando, né, patriotismo. Ela que volta a aula, não volta a aula. E o que fica é isto, que as pessoas não vão ver as entrelinhas. As entrelinhas, o que está acontecendo. Isto é muito preocupante. Muito preocupante. Né? E letras garrafais, o negrito, né? Patriotismo. Né? O que é patriotismo? Patriotismo para mim, é não vender Petrobras, certo? Isso é patriotismo para mim. É defender as riquezas nacionais, é defender a soberania nacional, né? A bandeira nossa é Ordem e Progresso, não é outra bandeira, não tem vermelho e branco, estrelinhas na nossa bandeira, certo? Isso para mim é patriotismo. Viu? Agora, patriotismo seria também um governo estar preocupado em criar uma política econômica que possibilitasse a queda de preço. E a gente tem que voltar. Eu vi arroz, alguém me mostrou aí, R$ 26,27, 5 quilos de arroz. Carne, como diria minha mãe, está assim, uma carestia, velho. O quilo da carne, certo? E só vão aumentando tarifas, aumentando isso. O que gera? A população pensa assim, por que o preço está subindo? O que leva o preço a subir? Não. Isso daí as pessoas não estão ainda, mas eu acredito que com o tempo as pessoas vão ver essa política econômica aonde vai chegar, que o número de desempregados vai ser maior, né? O poder aquisitivo vai cair mais do que já caiu, e quando essas coisas começam a afetar o seu dia a dia, o seu cotidiano, você começa a refletir umas outras coisas, infelizmente. Sim. Por mais que a mídia não mostre, pessoas sentem no bolso. Vão viver aquilo ali. Porque quando todo mundo começa a colocar o preço do arroz do jeito que está, o preço do feijão, quando começa a colocar isso, porque já está sentindo. Sim. A crise vai começar a chegar na mesa do trabalhador. Na mesa, aí já não é mais a cerveja, já não é mais a ida ali o churrasquinho de final de semana já foi embora. É o dia a dia, o arroz e feijão. É o arroz e feijão.
É um arroz e feijão. Aí as pessoas vão precisar começar a pensar em que por que isso está assim? Está faltando para mim esse por que isso está assim. Né? Por que isso está assim? Por que tem muitas lojas fechadas no centro? Certo? Fernando chegou até a colocar isso. Por que as ruas de Campos estão furadas, arrebentadas? Por que a violência está aumentando? Não Mas, é? Odete, eu fiquei assim, ó, o porquê das coisas. Sim. Eu me preocupo, sabe o quê? O que eu me preocupo é que a gente está no estado e no município que as pessoas têm muitas críticas ao prefeito e têm muitas críticas ao governador. Isso é muito nítido no nosso dia a dia. Principalmente ao prefeito, que a gente anda na rua e isso desde o início do governo, a gente ouve as pessoas reclamando da prefeitura, reclamando do transporte, reclamando da saúde. Isso é muito claro na cabeça das pessoas de quem é a culpa. E como você colocou, será que as pessoas se questionam que o preço do alimento também tem culpados? Quem que é responsável pela política econômica do país que está levando a isso? Né? Eu me preocupo porque criou-se uma imagem na cabeça desses eleitores do Bolsonaro de que ele é o enviado de Deus, que tudo que ele faz é para o bem do povo, que ele não erra nunca, que ele é o Messias. E é o que você colocou, quando que as pessoas vão se questionar por que as coisas estão indo por esse lado? E eu me pergunto se algum dia eles vão chegar a essa reflexão e a essa conclusão. Porque, pelo que a gente percebe, parece que a lavagem cerebral foi tão profunda que as pessoas não conseguem atingir esse nível de criticidade. Se, por um lado, os prefeitos, os governadores estão sendo demonizados, e com muita razão, por conta de corrupção, de má gestão, o presidente ele não está recebendo esse mesmo nível de crítica, embora a política dele seja tão prejudicial para o povo quanto as políticas do prefeito e do governador. Então, eu também concordo com você e me preocupo. Quando que as pessoas vão acordar para isso? Parece que só acham culpado na esfera municipal e estadual. No Planalto não chega culpado nenhum, né, Diogo? O culpado é o PT, né? Porque até hoje as pessoas culpam o PT. Lula já saiu tem 10 anos e as pessoas continuam perguntando, e o Lula, e o Lula? Mas é um discurso muito vazio, muito vazio, muito não tem mais. Despolitizado. Silvinha tá dando risada, daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para ela. Vocês dois, alguém quer fazer mais alguma observação? Não, eu quero ouvir Silvia, porque eu sei que ela tem uma posição muito certa sobre isso. Tá. Silvinha, Bolsonaro pede patriotismo contra a alta da cesta básica. O que Silvinha tem a comentar? Olha só, a gente tem que fazer, porque a história ela tem várias visões, né? Essa reportagem ela me traz de volta o aspecto psicológico dos grandes ditadores, que era a teoria da grande vítima. Todo governador totalitário, ele sempre se coloca como uma grande vítima. A grande vítima do comunismo, então, ele é o herói que defende o seu país contra a invasão comunista, né? A grande vítima do cidadão não patriota. Então, isso aí me lembra muito, né, esse título, Bolsonaro pede patriotismo, né, contra a alta da cesta básica, ele aí está posando da grande vítima. Né? As coisas não estão dando certo porque ele está sendo o tempo todo boicotado. E aí a gente vê, né? Hitler e Stalin mandavam os zeladores dos prédios onde ficavam seus gabinetes manter as luzes acesas até de madrugada para a população achar que eles estavam trabalhando até de madrugada pelo seu país. Né? Então, isso aí é um aspecto psicológico muito interessante que é usado até hoje. Quando um dos filhos do Bolsonaro pegou a bandeira brasileira e ficou lá simulando um choro, né, e reclamando que ele estava sendo vítima, é a teoria da grande vítima. E nessa história toda, foi o que o senhor falou, você constrói um mito, ninguém questiona, porque ele é o tadinho da história. O povo está passando fome, o povo está tendo a sua sobrevivência cada vez mais dificultada, as reformas estão aí, mas ele é a grande vítima.
né? A grande vítima do comunismo, a grande vítima do PT, a grande vítima da falta de patriotismo, da ONU, e por aí vai, né? Olha, eu fico... Aqui também a gente viveu isso, né? A culpa do governo passado. Gente, eu não aguento mais ouvir isso. O mesmo discurso. É a mesma coisa, né? Aí eu vou chamar vocês para pensar uma coisa. Eu sou uma defensora da educação porque eu acho que ela, né? Ela abre a gente para... tira a venda dos olhos, né? Não é à toa que na hora de disponibilizar verbas para a educação, setores da sociedade brasileira criam a maior confusão para isso não acontecer. Não é à toa. E dificultam, né, que pessoas cheguem a... Isso tudo é vinculado a séries, pessoas de periferia, filhos dos trabalhadores, galguem mais espaços educacionais. Porque a gente tem dados que demonstram que poucos terminam o segundo segmento do ensino fundamental. A desistência no ensino médio é enorme. Quanto mais você vai passando para séries mais adiantadas, menos número. Não interessa, porque a gente precisa continuar com venda nos olhos. Não tem que ter um debate, não tem que ter uma leitura que leve, ou professor, né? Porque professor, vamos vigiar o que o professor está dizendo dentro da sala de aula, né? Começou essa onda aí. Não, está aqui, colocada aqui essa matéria agora, desigualdade entre alunos ricos e pobres do Brasil está entre as maiores do mundo. Isso explica, né? A gente fez um debate aqui sobre a questão da taxação dos livros na nossa live. O que a gente coloca? Né? Livro é coisa de elite, mas não é para ser, não. Não tem que taxar, não. Tem que ter muito mais livros. Aquilo que a gente sonha, bibliotecas reais, bibliotecas mesmo nas escolas públicas. Não é uma sala que bota um monte de livro lá, falando bibliotecas mesmo, que funcionem como grande incentivadora da leitura, do conhecimento. Aí vai e taxa livro. Para quê? Para essa venda. Essa venda. Nós aqui somos pessoas privilegiadas. Certo? O número de leitores no Brasil é muito pequeno. Muito. E o número e além dos leitores, a média não chega a 5 livros por ano. Pegar os leitores e ver a média, não chega a 5 livros por ano. Isso não é nada, gente, como não é nada. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente vai questionando o tal do porquê que eu falei que está faltando na sociedade. Falta o porquê. E você só consegue pensar o porquê quando seus horizontes, né, eles vão se ampliando. Vão se ampliando. Então, eu tenho uma preocupação muito grande quanto ao desmonte do serviço público, quanto desqualificação dos profissionais da educação, né? Isso tudo é muito preocupante, porque a escola pública, né, ela precisa ser uma escola pública de qualidade, para disparar, como que eu digo, para disparar esse fosso entre o aluno da escola particular e o aluno da escola pública. Isso precisa ter políticas públicas que reduzam isso bem aos poucos, não vai ser de uma hora para outra, mas se reduza isto. Então, essa luta é uma luta constante, não vai acabar conosco, a gente morre, mas as pessoas têm que se despertar isto nas pessoas. Ela é uma luta contínua enquanto isso existir. Você acredita que vai ter desigualdades, não vai poder deixar de ter desigualdades? Eu acredito. Eu acredito numa sociedade justa, fraterna e igualitária. Não vai ser para mim, não vai ser nem para o meu filho, nem para o meu neto. Ela é uma construção. Mas é preciso ter pessoas que ajudem a construí-la, cada um botando um tijolinho para construir uma sociedade diferente dessa.
porque essa a gente já viu, né? Do jeito que está, nós estamos assim, no retrocesso de 20 anos, como afirmam aí os grandes estudiosos. Perfeito. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação com relação a isso aí, Diogo? Gostaria de fazer alguma colocação? Não, satisfeito com o que o professor Odete colocou. Odete já deu uma enxugada legal. Silvia? Não, tá tranquilo. Então vamos lá. A gente gostaria de agradecer ao Fernando Siqueira, ao Anderson, à Meg, né, todos que estão participando aqui da live. Já estamos com 1 hora e 45 minutos de live. Odete, fala para mim. Olha, eu gostaria de agradecer mais uma vez a professora Silvia, porque ela tem sido uma parceira. Ela não tem a dimensão da importância que ela tem sido nesse momento que a gente está aí numa caminhada. Silvia, muito obrigada. Você não sabe mesmo, você não sabe como você tem sido importante, tá? Eu só tenho a agradecer e agradecer o voto de confiança. Quero agradecer, Diogo, tá? Foi muito bom te conhecer, o professor Marco Toledo nos aproximou lá atrás, né? Sim. Muito bom ter você aqui, quero parabenizar você, muito obrigado por você ter sido generoso de vir aqui, né? Você está super disputado, eu sei, mas você está disputado. A gente falou, será que ele vai ter tempo? E você teve a generosidade de estar aqui contribuindo nesse debate. Muito obrigado. Espero que estou na torcida por você, na torcida mesmo. Você sabe disso, né? E muito obrigada. Professor Marco Toledo, eu não tenho nem como te agradecer. Porque sem você as coisas não aconteceriam de forma midiática, que vocês sabem. Eu vim de uma geração que não tinha nem era orelhão, tá? Era ficha, né? Era aquela ficha redondinha. Eu dei um celular quando eu tinha 30 e tantos anos. 30 e tantos anos que apareceu o celular. Era aquele tijolão, né? Diogo nem sonhava, então, nem sonhava. Entendeu? Aí a gente consegue fazer as coisas na internet. Fico muito feliz por isso. Eu agradeço todo o esforço que o professor Marco Toledo tem sido um parceiro assim, indispensável. Que nada. Indispensável. Né? Sem ele, a gente dialoga e ele faz isso. Essa mesa retangular de hoje, ela foi construída pelo professor Marco Toledo, ele teve cuidado, o professor preparou tudo, porque ele nos ajuda muito. Muito obrigada. Eu fico muito feliz que a gente consiga travar um debate de qualidade, um debate sério, sem agredir, sem ofender dentro da política, um debate fraterno, né? Aponta os que a perfeito. Sem fazer agressões pessoais, tá? Eu espero que a gente faça outros, que a gente venha discutir outros assuntos. Tem muito mais coisas em campos que a gente precisa discutir. E no próximo eu gostaria de contar com vocês. Tá bom? Perfeito. Vamos continuar aqui dando voz às mulheres. Silvinha, por gentileza, as suas últimas considerações. Eu que agradeço, Odete, né? A gente tem que buscar políticos, né, novos, com a cabeça nova, né, principalmente para o nosso município, né? E aí a gente acredita, por isso que a gente de novo aquela questão da hashtag, professor vota em professor. Passou da hora da nossa categoria ter essa consciência, né, de que nós precisamos ter voz, vez e ação. Né? Então, a gente agradece aí, Odete. Perfeito. Bem, eu vou encerrando também. Agradeço a professora Odete. Me perdoe por alguns erros operacionais aqui, mas a intenção é justamente alimentar o discurso com reportagens, com checagem dos fatos, tá? Tá aqui a Lucy,
agradecendo a gente. Obrigado, professores, excelente debate. Teremos mais, né? Teremos mais. O convite, né, está de pé, permanece de pé, como a Odete falou, tá? E antes de eu passar a palavra ao professor Diogo, eu gostaria de fazer aqui, né, trazer para a tela aqui uma pequena homenagem ao nosso querido e mestre professor de Campos, é um dos vencedores do prêmio Educador Nota 10. Meus parabéns, Diogo, muito obrigado pela sua participação. Silvinha, sem palavras, muito obrigado, um debate tranquilo, fraterno, e eu vou deixar as últimas palavras dessa live com a professora Odete. Não, eu vou passar, eu já agradeci. Perdão, então eu passo para o Diogo. Fala da sua experiência aí, que nós estamos torcendo aqui. Obrigado pelo convite, por dividir essa mesa retangular, né, como a Odete falou. Com a Silvia, é um prazer conhecê-la, o professor Marco, obrigado. A política é uma preocupação que eu tenho, né? Essa educação política, eu me preocupo muito com ela, e o projeto que eu me inscrevi nesse prêmio, Educador Nota 10, foi justamente um projeto de educação política. A professora Odete falou da importância das pessoas saberem, discutirem sobre as funções, sobre o mundo da política, e foi justamente essa preocupação que me provocou para desenvolver esse projeto que se chamou Nos Trilhos da Democracia. No momento que a gente tem tantos ataques à democracia, pessoas pedindo volta da ditadura, as instituições democráticas sendo destruídas, solapadas, a gente, como professor, tem a obrigação de trazer esse debate para a sala de aula, e eu pude realizar esse trabalho com os meus alunos, mostrando um pouco da importância desse sistema democrático e do quanto nós temos que lutar para aperfeiçoá-lo e para defendê-lo, porque apesar de todos os problemas, o sistema democrático ainda é o que nós temos de melhor, né? Então, eu fico muito feliz por participar de um debate como esse com a professora Odete, que já tem uma trajetória de luta muito grande. Eu estou apenas começando, tenho apenas 5 anos de carreira, ainda estou bem recente, tenho muito a aprender ainda, mas fico feliz por, de alguma forma, contribuir com a educação, né? E com esse debate que a professora Odete está realizando. Muito obrigado. Abre sem soma. Sem som. Opa, vamos lá. Gente, um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado pela essa live de hoje. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Vamos lá, tchau. Dias melhores virão. Tchau, Gia. Até a próxima live, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.